Começando a nossa live sobre jurisprudência trabalhista, é a live com PDF. Tá aqui. Então hoje nós separamos aqui diversas decisões bem interessantes. Hoje só tem decisões das subseções do TST, muita questão que eu tenho certeza vai ser importante para vocês. Deixa eu só fixar o tema aqui, que é jurisprudência trabalhista, e sejam todos bem-vindos nesse novo horário da live com PDF, né? Desde a semana passada, fazendo mais cedo. Não tá dando, o Instagram tá com algum problema. Eu acho que essa semana tá mudando o algoritmo, a gente não tá conseguindo fixar o tema. Deixa eu abrir rapidão aqui no Instagram Web e também lá no YouTube, para a gente poder começar. Eu separei aqui 11 decisões bem interessantes. Hoje nós estamos com a mascote nova aqui, a filhotinha que eu comprei ontem. Ela tá aqui, morde meu dedo aqui. A principal diversão dela é ficar mordendo meu pé. Então qualquer careta aí, vocês podem ter certeza que foi a Nina. Daqui a pouco a gente puxa ela aqui para ela participar da live também. Deixa eu só abrir aqui no YouTube. Tá bem quente aqui hoje. Só um segundinho, a gente já começa. Tô abrindo aqui a live no YouTube. Ontem a gente teve uma live bem legal com Antônio Berto e o Edson Miessa. E nós estamos com a programação em setembro com 2 eventos. Então no PDF tem os links para vocês se inscreverem, né? De 20 a 22 de setembro ocorre o curso de produção de provas nas ações trabalhistas. É um curso vinculado à comunidade notável de prática trabalhista. E na semana seguinte, de 28 a 30 de setembro, vai acontecer a Semana da Penhora Trabalhista, né? Que é um evento vinculado ao projeto Vitória na Execução Trabalhista, um projeto que engloba a participação minha e dos professores Antônio Humberto e Edson Miessa. Abri aqui a live no YouTube, então vamos começar aqui no YouTube. A hora que o pessoal chegar aqui, deixa eu ver se já tem alguém. Ainda não. Eu preciso ver se... Pessoal, bom dia, já temos gente assistindo. Eu precisava saber se o som tá ok, tá? No YouTube, porque meu computador aqui, a gente mexeu nas configurações e eu fico perdido agora se tá certo ou não tá. Beleza. A Cristiane, bom dia. A Cristiane tá aqui, o Paulo Basílio. Bora lá começar então, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui na tela então o nosso arquivo.
Esse é o informativo número 39, né? Para quem está chegando no Trabalho Notável agora, exatamente agora em setembro, está completando um ano que todos os domingos, né? Falhou um dia ou outro só em época de férias, né? De recesso da Justiça do Trabalho, mas todos os domingos a gente tem essa atividade aqui, que é uma live em que eu leio toda a jurisprudência colegiada do TST e separo de 7 até 11 decisões para comentar com o pessoal aqui. Isso vira um PDF, né? Esse PDF ele é disponibilizado nos grupos de WhatsApp do Trabalho Notável, né? Em especial os grupos das lições trabalhistas, que são as lives matinais, e também nos grupos de WhatsApp e Telegram dos cursos, né? Dos diversos cursos do Trabalho Notável. Vou abrir aqui, vamos começar a nossa live então. A primeira decisão aqui é da SDI, é uma questão de reiteração. Nem sempre eu trago coisa nova, né? Quando eu acho uma decisão relevante, eu coloco aqui mesmo que não se trate de uma questão inovatória, né? Então a primeira decisão aqui envolve a responsabilidade subsidiária da Petrobras. A Petrobras, embora seja uma empresa pública, né, uma sociedade de economia mista, né, uma empresa pública mais de capital aberto, a Petrobras ela não se submete à lei de licitações, tá? Porque o regime atual de contratação da Petrobras é pela Lei 9.478, né, que é um regime mais flexível, né, um procedimento licitatório simplificado que foi criado justamente para dar mais agilidade às contratações da Petrobras, mas isso faz com que, em termos de responsabilidade subsidiária, a Petrobras ela é considerada como qualquer outra empresa privada. Tá? Vai aplicar o item 4 e não o item 5 da súmula 331 do TST. A responsabilidade da Petrobras como tomadora de serviço para respeitar os direitos do trabalhador terceirizado, essa responsabilidade ela é automática, ela é objetiva, não demanda de comprovação de culpa da administração pública, como o STF afirmou no tema 246 e o TST ajustou a redação do item 5 da súmula 331 do TST. Então fica essa dica em relação à Petrobras, que não se submete então à regra geral da lei de licitação. O segundo ponto aqui, que eu achei bem interessante, principalmente para a gente fazer o distinguishing, né? Porque muitas vezes vocês leem uma determinada decisão e às vezes a gente não, onde o material que a gente leu, o professor não comentou direito, ou mesmo o jornalista não captou a essência da decisão, e assim sendo, eu trouxe aqui para vocês uma decisão que envolve a liquidação do pedido, né? E a consequente limitação da execução. Qual que é a discussão aqui? Olha, o pedido está liquidado. Se o pedido na inicial está liquidado, o juiz pode apurar na execução valores superiores àqueles apurados na petição inicial, né? Então vem a decisão da SDI aqui, que diz que, primeiro, não é uma situação relacionada à exigência atual de atribuição do valor dos pedidos. Então, essa jurisprudência aqui só vale para os casos anteriores à reforma trabalhista, tá? Não é a jurisprudência referente à exigência de indicação do valor do pedido. Então, aqui menciona que na linha da jurisprudência dessa corte, há julgamento ultra petita na decisão que não observa os valores líquidos atribuídos aos pedidos na petição inicial, extrapolando os limites da lide precedentes dessa subseção e de todas as turmas do TST. Então, essa decisão ela é de anteontem, foi publicada anteontem pela SDI, o relator foi o ministro Augusto César, e aqui eu posso passar para vocês a regra de ouro. Se vocês fizerem
a mera liquidação do pedido, né? Cada pedido consta ali o valor líquido, sem fazer qualquer ressalva, é pacífico de que o juiz não pode apurar na execução valores superiores àqueles que foram pedidos na petição inicial. Agora, há uma tendência, mas ainda não está pacificada a matéria, porque a lei é nova, há uma tendência no TST, no sentido de que, se você colocar, como advogado do reclamante, você colocar a palavrinha mágica, a expressão mágica, na petição inicial, que aqueles valores são declinados por mera estimativa, né? O TST, na instrução normativa 39, ele admite que se faça a indicação do valor por mera estimativa, não precisa ser uma liquidação aritmética, uma liquidação precisa. Então, se houver essa ressalva de que se trata de uma estimativa do valor, há uma tendência no TST a considerar que não haverá limitação da execução ao valor expresso na petição inicial. Então, muito cuidado com essa questão, tá, pessoal? Uma terceira questão que eu trago aqui é uma questão de direito material, pacificada já na jurisprudência do TST. Então, aqui é uma reiteração de jurisprudência, né? A NR31, que trata das condições de saúde e segurança no meio rural, a NR31 diz que quando o trabalhador presta serviço ou em pé ou em esforço repetitivo, ele precisa ter pausas que possam resguardar a sua saúde contra os efeitos deletérios da fadiga excessiva. Só que a NR31 não explicou, não especificou qual é o intervalo a ser observado. Então, em razão disso, a jurisprudência do TST pacificou pela aplicação subsidiária do intervalo do digitador, do intervalo do mecanógrafo, que está lá no artigo 72 da CLT. Então, o trabalhador rural, ele vai ter direito a pausas de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados por aplicação analógica desse dispositivo da CLT, já que a gente não tem, repito, não tem uma previsão lá na NR31 de qual seria essa pausa. Olha só, gente, o nosso novo mascote aqui, que é a Nina, ela é uma maltês, chegou aqui ontem, ela é uma anãzinha, uma micro, eu nunca vi um cachorro tão pequeno igual esse, cabe até na palma da mão, e ela chegou aqui ontem à tarde, ontem de noitinha, e o lugar que ela gosta de ficar é aqui no meu escritório. Ela dorme aqui em cima do meu pé, uma graça, uma figura. Só que aí tô fazendo a live aqui, ela tá choraminguando, querendo colo. Bom, gente, eu coloquei aqui no material a divulgação do nosso curso online e gratuito, que será o Produção de Provas na Ação Trabalhista. Vai ser muito massa esse evento, comigo, Luciano Martinez, Carolina Tupinambá, Rafael Lara e Antônio Humberto, né? De 18 a 20 de setembro, né? 18 a 20 de setembro, às 19h30, né? A gente vai fazer um pouquinho mais cedo, né? Vou até dedar aqui por que mais cedo, né? Porque tem uma galera aqui no Trabalho Notável que é flamenguista, e aí no dia 20 parece que tem semifinal de Libertadores. Aí os professores flamenguistas aqui pediram para a gente fazer o evento um pouquinho mais cedo, para que na quarta-feira o pessoal possa terminar o evento a tempo de assistir o jogo, né? Então, o que a gente vai ter nesse evento, né? A gente vai ter uma abordagem sobre prova documental, né? Sobre inversão e distribuição do ônus da prova, coleta de prova oral, né? Tanto depoimento pessoal quanto prova testemunhal. No último dia, a gente vai falar sobre prova pericial e provas digitais, né? Que é um tema do momento, né? Envolvendo a matéria probatória.
Então vai ser muito legal, a gente vai estar com o time completo dos professores da comunidade notável. O link para inscrição está na nossa bio do Instagram e a gente está chamando a atenção de vocês que quem for se inscrever, não se esqueça de aderir. Quando você faz a inscrição, você vai cair numa página e nessa página está a indicação do link para entrar nos grupos de WhatsApp do evento, né? Então a gente recomenda fortemente que vocês entrem no grupo de WhatsApp, até porque por lá a gente vai passar as informações das lives de aquecimento, os links das aulas e um super e-book que está sendo produzido aqui para vocês. O e-book é o Guia de Produção de Provas nas Ações Trabalhistas, tá? Esse e-book vai ser entregue só no grupo de WhatsApp até a data do evento, né? Então até dia 18, né, que é uma segunda-feira, o pessoal vai receber esse super e-book que é um guia de produção de provas. É um livro realmente para você guardar no computador do seu escritório para consultar sempre que necessário. Vai ser um guia com muita jurisprudência, com muita dica prática de como você deve se portar na prova documental, que tipo de cuidado eu tenho que ter na prova documental, na prova testemunhal, como é que eu me preparo para uma audiência de instrução, como é que eu vou me portar lá na perícia de insalubridade, né? Então todas essas informações virão nesse guia de produção de provas nas ações trabalhistas, que a gente tem certeza que vai ser bem legal, já vai valer a inscrição, e melhor ainda se vocês estiverem conosco, né, ao vivo, assistindo as nossas aulas, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu voltar o compartilhamento aqui. Vamos para o quarto ponto da nossa live, né? O pessoal parece que gostou da Nina, né? É a nossa nova mascotinha aqui da casa. A galera do Flamengo está se manifestando aqui também. Ah, que legal. A Simone falando que tem uma Nina aqui também. Vamos lá então, vamos para a quarta decisão, e eu trouxe muita coisa da SDI 2 hoje, coisa bem massa mesmo para vocês. Olha só, o quarto tópico aqui, a SDI reformou uma decisão de turma que negou indenização por danos morais coletivos naquela hipótese de empresa que adota cantos motivacionais obrigatórios, os chamados cheers, né? Que são situações, a gente vê várias empresas. Tem uma empresa aí do ramo esportivo mesmo, que eu já vi, de coincidir, de eu estar na loja 4 horas da tarde, que era a hora de troca de turno do pessoal, e uma bagunça, uma gritaria no fundo da loja, que era exatamente o pessoal que estava se preparando para entrar no turno das 4 horas, né? Então tem empresa que exige que os funcionários participem de uma atividade de cantos motivacionais antes de ingressar. Ai, nossa, uma mordida aqui doeu. Antes de ingressar na jornada de trabalho. Então o TST tem a jurisprudência pacífica de que isso configura dano moral, e por isso a SDI, não só por essa situação, né? Mas a SDI considerou aqui constatado o dano moral coletivo proveniente das condutas descritas nos autos. Não era só canto motivacional. Qual que era o conjunto da obra aqui, né? Descumprimento de normas de proteção aos trabalhadores, imposição de horas extras sem anotação no cartão de ponto, ausência de pagamento de hora extra, obstáculo à fruição de pausas para uso de banheiro e submissão dos empregados a xingamentos e palavras pejorativas, né? Então um ambiente bem ruim mesmo para se trabalhar, e aqui a SDI reformou a decisão da turma que entendeu que não tinha motivo para condenar em danos morais coletivos. O descumprimento
reiterado da legislação trabalhista, por si só, já é motivo para condenação em dano moral coletivo. Esse tem sido o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Bom, quinto caso aqui que eu trago é de ação rescisória, né? Ação rescisória. Olha só o que era a situação, pessoal. A empresa perdeu o processo no regional e fez um recurso de revista. O recurso de revista foi trancado porque a decisão do regional já estava em consonância com a iterativa e notória jurisprudência do TST. Na súmula 333, não cabe o recurso de revista nessa circunstância. A lógica é que o recurso de revista ele serve para pacificar a jurisprudência. Se o regional já adotou a jurisprudência majoritária ou pacificada no TST, não tem por que fazer o recurso de revista, porque a missão uniformizadora do TST já foi cumprida pelo próprio regional. A parte entrou com agravo de instrumento e o agravo de instrumento não foi provido. O recurso permaneceu trancado porque, de acordo com o mérito do recurso, a turma julgadora no TST considerou que realmente a matéria era pacífica. No TST aplicou a súmula 333 e por isso não conheceu o recurso de revista. Pessoal, muito advogado confunde essa situação na hora de fazer a ação rescisória, né? Porque se o recurso não foi conhecido, realmente fica parecendo que a última decisão de mérito era a decisão do regional, já que o TST não conheceu do recurso de revista. Só que, se o TST não conhece o recurso de revista por conta de iterativa e notória jurisprudência da Corte quanto ao mérito, ele está enfrentando o mérito, né? Ele está dizendo, olha, o recurso de revista aqui não é viável porque no mérito a decisão está correta. Basicamente o TST está dizendo isso. Eu não vou reexaminar a matéria porque o TRT já julgou de acordo com a jurisprudência do TST. É nesse sentido, né? Então, o TST tem como entendimento pacífico que se o acórdão do TST rejeitou o conhecimento do recurso, mas enfrentou, né, enfrentou e declarou a iterativa e notória jurisprudência do tribunal, houve enfrentamento de mérito. Então, nesse caso, a decisão que eu tenho que impugnar na ação rescisória é a decisão do TST, que trancou o recurso, não é a decisão do TRT, que explicitamente julgou o mérito. E o caso que eu trago aqui é interessante porque antes do novo CPC, antes do CPC de 2015, se você impugnasse a decisão do regional, no caso desse aqui, o TRT poderia de pronto extinguir a ação rescisória porque você escolheu o alvo errado. Agora, a partir do CPC de 2015, aplica-se aqui o princípio do prestígio à solução meritória. Então, o que vai acontecer nesses casos é que você entrou lá no TRT impugnando a decisão regional e teria que ter ingressado no TST impugnando o próprio acórdão do TST. Nesses casos, o Código de Processo Civil autoriza que o relator determine a emenda da petição inicial para juntar a decisão que realmente transitou em julgado, que no nosso exemplo seria a decisão do TST, e feita a devida conferência, o relator manda o processo para o TST, né? Declina a competência do TRT para o TST. No caso presente aqui, o relator percebeu que tinha esse defeito na ação rescisória, deu prazo para que fosse regularizado, para que fosse juntada a decisão do TST, que aplicou a súmula 333 quanto ao mérito, mas a parte se omitiu, né? A parte insistiu que ela estava certa. Então, nesse caso, a ação rescisória foi extinta sem resolução do mérito, né? Porque não se observou o prazo determinado para emenda da petição inicial, tá? Um sexto ponto aqui, gente, esse sexto ponto aqui eu achei muito interessante,
porque aqui é a questão de processo pura, né? O que era a situação aqui? A parte entrou com... Na verdade, a reclamada era uma das co-obrigadas. Um determinado processo foi reconhecido um direito ao reclamante e imposta a condenação solidária a diversos réus. Um desses réus entrou com a ação rescisória e chamou para dentro do processo apenas o reclamante. Na verdade, se a responsabilidade é solidária, você é obrigado a chamar como litisconsorte necessário todos os réus da ação original, né? Todos os réus da ação original, porque a decisão que eu estou buscando agora em sede de ação rescisória é uma decisão que tem impacto sobre a órbita jurídica desses coobrigados. Então aqui o que aconteceu, muito interessante, é que o relator, quando percebeu que era a situação de litisconsorte necessário, determinou a emenda à petição inicial, né, para trazer os demais réus da ação original. O autor da ação rescisória assim procedeu. Só que o problema é que no dia em que o autor da ação rescisória apresentou a petição de inclusão dos demais litisconsortes necessários, já tinha dado o prazo prescricional de 2 anos. Né? Então a discussão jurídica que se teve aqui é que a ação rescisória ela está regular porque ela foi apresentada no prazo decadencial de 2 anos. Agora, os reclamados diziam que não, que na verdade a ação rescisória, aliás, o reclamante sustentou essa ideia, a ação rescisória tinha que ser extinta porque os litisconsortes necessários só apareceram dentro do processo depois que já tinha fluído o prazo bienal de decadência. E o TST deu razão para o autor da ação original, para o reclamante da ação original. O TST fixou, tem várias decisões de anteontem, decisões que envolvem as mesmas partes, né? E nessa mesma empresa, melhor dizendo, e nessas decisões todas, o TST fixou o entendimento de que, em caso de litisconsorte necessário, é preciso que todos os litisconsortes venham para dentro dos autos no prazo decadencial de 2 anos. Se a inclusão se der depois desse prazo de 2 anos, eu preciso extinguir o processo sem resolução do mérito, porque deu decadência em relação aos litisconsortes necessários, então eles precisam ser excluídos do processo, e como é uma situação de litisconsórcio necessário, está inviável a tramitação do processo. Né? Então é uma questão bem interessante, né? E a gente pode discutir, pode criticar se a conduta do TST não foi uma conduta formalista ao excesso, né? Mas o fato é que isso nos leva a ter mais cuidado na hora de apontar, de direcionar a ação rescisória, né? De lembrar que todas as partes que participaram do processo originalmente elas são litisconsortes necessários, tendo em vista o potencial que a decisão tem de impactar a sua esfera jurídica. Bom, outra questão aqui, a SDI 2 do TST, matéria polêmica também. A SDI 2 disse que não cabe ação rescisória para tratar de astrente. Astrentes são aquelas multas por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, né? O que o TST, o que a SDI 2 pontuou nesse caso, é que as astrentes, de acordo com o artigo 537 do Código de Processo Civil, o 537, parágrafo 1º, menciona que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la nos casos lá determinados, né? Se tornou insuficiente ou excessiva, o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Então, o que a SDI 2 entendeu é que como o juiz pode até mesmo relevar, excluir o pagamento da multa se houver
uma demonstração, uma justa causa para o descumprimento da obrigação, é porque essa parte da decisão, ela não faz trânsito em julgado, como os títulos, né? Se coube ou não coube hora extra, aviso prévio, enfim. Então, se não há uma coisa julgada típica para o TST, não é caso de ação rescisória, como constou nesse ponto aqui. Uma outra decisão que eu trouxe aqui para reiterar também a jurisprudência do TST, em matéria de ação rescisória, a SDI não aplica o artigo 791-A da CLT quanto aos honorários advocatícios e não aplica também o artigo 790 da CLT sobre os requisitos da gratuidade da justiça. Então, para o TST, para a SDI 2, eu sempre vou aplicar o Código de Processo Civil quanto aos critérios de gratuidade da justiça. E por isso, entende-se que basta ao interessado apresentar a declaração de pobreza, se não for pessoa jurídica, né? Não precisaria fazer prova efetiva dos gastos mensais para demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, tá, pessoal? E também em relação aos honorários advocatícios, aplica-se o artigo 85 do Código de Processo Civil e não o 791-A da CLT em matéria de ação rescisória. Está aqui no material também, pessoal, a propaganda, a divulgação da palestra que nós fizemos ontem, eu, Antônio Humberto e Edson Miessa, né? A palestra foi sobre efetividade da execução trabalhista. A gente falou muita coisa sobre execução provisória, né? Sobre medidas atípicas de cumprimento da sentença, né? Então tá bem legal. Está lá no nosso YouTube do Trabalho Notável e a gente constou no material, inclusive, o link da aula, né? Então, quem tiver sem programação para hoje à tarde, né, de repente, dá um pulo lá no YouTube. O evento durou mais ou menos 1h40, né, mas de muito conteúdo e conteúdo intenso para vocês. E a gente deixou o link aqui de inscrição para o evento da Semana da Penhora Trabalhista. Ontem eu até errei, o pessoal me puxou a orelha aqui depois. Eu errei na divulgação dos temas da Semana da Penhora Trabalhista. Depois a gente vai passar aí nos grupos quais são as matérias que a gente vai abordar no evento. Bom, outra questão interessante aqui, também da SDI 2, né? A SDI 2 disse que é ilegal condenar o poder público a pagar a execução trabalhista diretamente naquela hipótese em que há uma omissão na prestação de informações acerca do executado da ação trabalhista. Vou explicar aqui que era a situação aqui. O reclamante entrou com ação contra uma empresa prestadora de serviço. Essa empresa, ela negociava com o município, ela tinha um contrato de prestação de serviço com o município. Então, diante da dificuldade de receber o crédito, o advogado pediu ao juiz que oficiasse o município para que ele informasse se a executada ainda prestava serviço para o município, se tinha alguma fatura pendente de pagamento, qual era o valor da fatura, inclusive determinando desde já o bloqueio da fatura, né, para que o município não pagasse a fatura para a empresa, né, disponibilizasse o valor para o juízo para fazer frente à execução em favor do reclamante. Pois o município não forneceu nenhuma informação, então o juiz resolveu dar um despacho dizendo que o município estava de má fé, de não fornecer as informações, e por isso ele, município, é que deveria pagar a execução, e já mandou fazer penhora online nas contas do município. O TST fala que isso não é possível, tá? Que se o município deixou de honrar com a obrigação dele de cooperar com o juízo, é caso do juiz do trabalho impor multa por litigância de má-fé, né, por ato temerário desse terceiro ao processo, que é o município. Agora, redirecionar a execução contra o município de uma obrigação que não é dele, isso não é possível, segundo a jurisprudência
da SDI 2 do TST. Outra questão aqui é o item 10 do material. Não cabe mandado de segurança contra decisão do juiz que indefere a inclusão no cálculo de parcela deferida na sentença, tá? Então aqui o que aconteceu é que o juiz impôs uma multa de 10% caso a empresa não cumprisse a obrigação no prazo legal, que é aquela multa lá do Código de Processo Civil, né, que se descumprir a sentença em 15 dias, né, não é 10 dias, em 15 dias, você vai pagar um acréscimo de 10%. Então a sentença transitou em julgado com esse acréscimo, né? Vocês que acompanham o nosso trabalho aqui sabem que a jurisprudência do TST é contrária à aplicação desse dispositivo no processo do trabalho, então essa multa não se aplica ao processo do trabalho, né? Então aqui a sentença contemplava os 10%, então o juiz, diante do requerimento do autor de que tinha que incluir a multa porque a empresa não pagou a dívida em 15 dias, o juiz deu um despacho dizendo que aquela multa não era cabível e que ele não ia incluir na fase de execução, né? Diante da conduta do juiz, o reclamante entrou com mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança de acordo com a decisão proferida aqui pela SDI 2. Não cabe mandado de segurança porque eu nunca vou permitir mandado de segurança quando houver outro recurso processual à disposição da parte. E aqui o TST destaca, né, a decisão é do ministro Amaury Rodrigues, né, o novo ministro, né, que era desembargador lá do TRT da 24ª região, né, o Amaury é realmente uma pessoa espetacular, muito preparado, um grande magistrado que chegou agora ao TST. Então, se não foi apresentada a multa, é caso de fazer impugnação do credor no momento adequado e não mandado de segurança. Eu vou fazer impugnação do credor, depois faço, se for o caso, o agravo de petição e depois o recurso de revista, tá? Mas ir direto para o mandado de segurança não é possível, né? E por fim, uma decisão que eu achei super curiosa e que mereceu entrar na nossa live com o PDF, a SDI 2 esclareceu, é uma reiteração de jurisprudência, que o termo inicial da decadência para fins de ação rescisória, o termo decadencial, o início da contagem da decadência, é o primeiro dia subsequente ao trânsito em julgado da sentença. A divergência aqui é porque a parte entrou exatamente 2 anos depois do trânsito em julgado, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. A decisão transitou em julgado dia 8 de março de 2019. Então, se transitou em julgado dia 8 de março de 2019, é porque o último dia do recurso era 7 de março de 2019, tá, pessoal? O que o TST explicou aqui é que o trânsito em julgado não se dá com o último dia do prazo recursal. O trânsito em julgado acontece no primeiro dia subsequente ao término do prazo recursal, tá? Isso é o que a SDI explicitou aqui. Isso teve impacto aqui porque a pessoa entrou no último dia, né? Com isso, a gente exatamente com 1 hora, eu vou só passar aqui para ver eventuais perguntas, né, que o pessoal apresentou, mas a gente vai aqui fechando a nossa programação. Obrigado, Pedro Almeida, grande amigo que os cursos me deram, tá falando aqui da qualidade dos materiais. Muita gente já se inscreveu nos eventos. Beleza, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat do Instagram.
Já a Eliane Dess está perguntando como fica o caso das gestantes após o fim da suspensão do contrato de trabalho. É uma lástima, né, que o governo tenha, por falta de articulação no Congresso, né, o governo liberou as feras, né, para o pessoal tentar ressuscitar a lei a MP do contrato verde e amarelo, e deu ruim, né, que o projeto, a MP 1045, foi derrubada no Senado Federal e agora gera um incômodo, né? Inclusive aquilo que era positivo da lei, como é o caso das suspensões envolvendo gestante, não tem mais, né? Eu penso aí, Eliane, que vai ter uma situação de interpretação dos efeitos que foram produzidos pela MP, né? Então o Senado Federal talvez aprove uma resolução, né, disciplinando esses efeitos. Agora, se não aprovar, me parece que seria razoável, Eliane, eu pensar o seguinte: todos os acordos de suspensão ou de redução de jornada que foram feitos na vigência da MP, eles estão valendo, né? Porque agora que a MP caiu, a gente vai ter só a questão dos efeitos materiais da adesão, né, dos efeitos materiais da concessão do benefício. Eu tenho comigo que esses efeitos vão perdurar no tempo até o final da obrigação de auxílio emergencial, que não vai ser possível mais, porque a MP caiu. Seriam novas suspensões, novas adesões à redução de salário e jornada, tá? Eu penso dessa forma, e é possível que saia um ato nos próximos dias explicitando essa circunstância, até porque o governo, né, o próprio governo tem que definir se vai pagar ou não o benefício, né, nesses casos que já havia a adesão. Para mim, o ato é juridicamente perfeito nesse caso. Ótimo, a Soraya Pouso. Bom dia, Soraya pergunta aqui: e quando o reclamante insere os sócios no polo ativo, vale a eles apenas a declaração de hipossuficiência? Olha, tem jurisprudência do TST, viu, Soraya, dizendo que mesmo se for uma pessoa física empresário, a declaração de pobreza tem presunção de veracidade. Só a da pessoa jurídica que tem que ter prova robusta, tá? Esse é o entendimento majoritário do TST, tá? Deixa eu ver aqui. Mas tem que se preparar, porque tem juiz que, assim como entende que o próprio reclamante tem que fazer prova efetiva, prova robusta da condição financeira, vai ter juiz, por isso, que vai entender que o empresário também tem que fazer essa prova. A Fernanda faz uma pergunta aqui interessante, eu vou responder essa como última pergunta aqui da live. Para gestantes que trabalham em local insalubre, seria possível aplicar o artigo 394A da CLT? Perfeitamente, só que há uma condição, né, Fernanda? Que o artigo 394A só exige pagamento de benefício previdenciário para a trabalhadora em condição insalubre quando não houver nenhuma função para a qual a empresa possa adaptar o serviço dela, né? Então aqui há inclusive uma aparente antinomia, né? Se a atividade for insalubre, a CLT manda adaptar, e só se não for possível adaptar é que eu faria o afastamento previdenciário. Agora vem a lei recente, fala que a gestante não pode ficar trabalhando de modo presencial no período da pandemia, né? Então aí tem que saber se essa regra específica da pandemia revogou a regra geral. Me parece que é uma situação temporária que deve prevalecer, de não deixar a reclamante trabalhar, ainda que haja
a mudança de função dela, porque o problema aqui não é a questão insalubre em si, mas é o problema do risco de contágio de Covid-19. Com isso, vamos fechando aqui a nossa... Ótima, o Fernando fez uma pergunta aqui, essa eu tenho que responder, gente, porque eu vi um conteúdo aí de um professor conhecido dizendo que como a MP 1045 caiu, não tem jeito mais de fazer banco de horas negativo. Gente, conversa, tá? O banco de horas negativo nunca foi proibido. A MP traz a previsão, mas como reforço mesmo, de que para as pessoas não ficarem com dúvida a respeito, tá? Mas num banco de horas tradicional, em momento nenhum a legislação diz que o trabalhador tem que fazer hora extra primeiro para depois compensar depois. Negativo. O trabalhador pode ter folgas, pode ter redução de jornada, ele vai lançar essas folgas, essa redução de jornada como banco de horas, vai ficar negativo, e assim que o momento for propício, que o momento for favorável, a empresa faz a reposição dessas horas, né, colocando o empregado em prorrogação de jornada para pagar as horas que ele trabalhou a menos. Isso não foi impactado pela queda da MP 1046. Isso nunca foi proibido, tá, pessoal? Isso a gente vem escrevendo desde lá do nosso Reforma Trabalhista, Análise Crítica e Comparada da Lei 3.467, né, que é o primeiro livro que a gente escreveu com o Quarteto Trabalhista, né, esse projeto muito massa, né, muito legal. O Quarteto Trabalhista chegou ao fim agora em agosto, né, a gente resolveu dissolver o quarteto, mas muito orgulho de participar com os colegas, com livros muito bacanas que a gente produziu nesse período. Bom, com isso vamos ficando por aqui, terminando primeiro a live no YouTube, agradecendo a presença de todos, em especial aqueles que aproveitaram a live para seguir o nosso canal, né? Para ser assinante do nosso canal. A gente já está com 11.200 assinantes aqui no YouTube, e é legal assinar porque o YouTube passa a avisar vocês sempre que a gente tiver um conteúdo acontecendo aqui, tá? Então fiquem com Deus, um domingo abençoado a todos. E encerro aqui pelo Instagram também, agradecendo a presença de todos, a adesão ao novo horário, né? Mais de 100 pessoas o tempo todo aqui num domingo logo de manhã. Então muito legal contar com esse apoio todo de vocês. Legal. Valeu, Diogo, pelos cumprimentos. Brigadão, Soraya Faltin. Todos muito queridos, né? Suzana Furtado, Cristiane Tax, Valesca, Jaques, Elisângela Sack. Muito bom. Maria Catarina. Muito legal estar com vocês mais esse conteúdo. Amanhã a gente vai ter... aliás, amanhã não tem. Olha só, gente, eu já ia esquecendo. Amanhã não tem live, amanhã eu vou fazer um procedimento aqui de bloqueio, é o 20º, né? Eu tô ficando muito tempo sentado por conta da minha tese de doutorado, e com isso minha coluna piorou um pouquinho esses dias. Vou fazer um procedimento amanhã, é um procedimento simples, mas tem que ter internação no hospital logo cedinho, e em razão disso... Amanhã nós não faremos a live das lições trabalhistas, tá? Essa semana começará, portanto, na terça-feira. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.